الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. نسأل الله أن يحشرنا مع المتقين، مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين صبروا في الدنيا، واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واجعلنا من أهل السنة والجماعة، ولا تجعلنا من أهل البدعة والفرقة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Depois de louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala, de seguida saudarmos nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, concedeu-nos este ni'ma que é o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos este ni'ma que é o Islã, e temos que agradecer muito a Ele por ter nos dado este ni'ma, porque existem pessoas que até hoje não são muçulmanas. Tentações na sociedade muçulmana. Tentações na sociedade muçulmana. Dizia o Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna bayna yaday as-sa'ati fitanan. Por certo, a hora do julgamento, o Qiyamah, quando estiver perto, existirão muitas tentações. كقطع الليل المظلم, que será como noite esta que é seguida por escuridão, que nós sabemos que noite, quando assim que começa a escuridão, a próxima escuridão segue a outra de uma forma intensa, rapidamente, logo escurece na totalidade, sem passar muito tempo. Então os fitnas no fim do mundo existirão, estarão espalhadas essas tentações desta forma. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, que cujo o homem amanhecerá crente e ele anoitecerá descrente. Amanheceu crente, amanheceu muçulmano, e este homem entardeceu, ou seja, anoiteceu enquanto é kafir, por causa das tentações, por causa do fitna que existe no mundo, por causa do fitna que está a rodear aqui, ou seja, a circular na terra. E este homem, sendo muçulmano, este homem, em um tempo, em minutos depois, ele deixará de ser muçulmano por seguir essas tentações e esses fitna que sempre estarão espalhados. Esses fitna estarão espalhados neste mundo ou nesta terra diariamente, minutos a minutos, segundo após segundo. Esses fitna estarão espalhados na terra, assim como segue-se a escuridão da noite, uma segue a outra antes de muito tempo. E nós, não há dúvida que nós estamos neste tempo em que há muita tentação, mas em especial na sociedade muçulmana, porque as tentações são muitas, as tentações são várias, e que todo mundo está espalhado fitna, isso não há dúvida, mas em especial na sociedade muçulmana.
É a mesma sociedade esta que se lança tentações um para com o outro, uma para outra, de um lado ao outro. Quer dizer, já agora a tentação, além de estar muito mais fora do Islã, mas também os muçulmanos, eles mesmos espalham esta mesma tentação. É que eles mesmos espalham esta fitna. E essas tentações estão construídas em alguns instrumentos. Essas tentações estão construídas em alguns instrumentos. Quer dizer, há alguns instrumentos usados para forma de como espalhar essas tentações, meios de como espalhar essas fitna. E eu aqui vou dizer alguns que podem ser esses mesmos suficientes para podermos compreender nisto no seio da sociedade muçulmana. A primeira tentação é a obediência por emoção. Obediência por emoção, esta é uma doença que caiu nos muçulmanos. Esta aqui é uma doença que caiu nos muçulmanos. Neste caso, apesar também de lá serem muçulmanos, mas muçulmanos em especial, os homens da realidade, os homens da verdade, os homens que amam o haqq, os homens que amam o sunnah, homens que amam o Islã, são essas pessoas que espalham esses fitna, essas tentações, alegando, ou seja, alegadamente, que essa seja uma realidade de informação, enquanto que lá trata-se de denegrir, trata-se de sujar, trata-se de cortar, trata-se de sujar, trata-se de, neste caso, trata-se de fitna, enfim. Esta obediência por emoção não era hábito dos sahaba, dos companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O que é a obediência por emoção? A obediência por emoção é você obedecer porque é fulano que diz. Seja ele errado, esteja errado ou não, mas como é fulano que falou, como é um tal amigo que disse, então através disso aqui, através deste ponto, aqui a pessoa começa a obedecer o que era para desmentir por causa da emoção que você tem. Por causa da emoção que você tem, logo aí obedece tudo que ele te diz. Então, este é um dos primeiros fitna que se espalha na terra. É uma das graves tentações que se espalha na terra, que é a obediência por emoção. Nós não devemos obedecer a alguém só porque é fulano que diz, só porque é um tal amigo, só porque é um fulano que falou. Não. Temos que observar para nós não cairmos no erro, para nós não estarmos fora daquilo que é limite de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só o comportamento dos sahaba. Este hadith conhecido, mas é que é um hadith também tão interessante. Havia um sahaba chamado Uwaymir, conhecido por Abu Darda'i al-Ansari al-Madani, radiyallahu anhu wa ardah. O Abu Darda teve o seu irmão de nome Salman, Farsi. Salman era da Pérsia. Salman não era de Meca, Salman não era de Medina. Salman era da Pérsia. E Abu Darda era de Medina. E como é sabido que os sahabas que emigraram de Meca para Medina não saíram com nada. Foram lá sem nada. Deixaram seus bens, deixaram sua riqueza, abandonaram sua família. E eles foram, emigraram no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E os de Medina receberam aqueles de Meca. Os de Medina, sendo os que tinham que receber esses de Meca juntamente com os bens, ajudar a eles também com os bens. Este Salman não pertencia nem ao grupo de Medina e nem ao grupo de Meca. E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse para Salman, se quiseres, pode ser dentre os de Meca ou pode ser dentre os de Medina. Isso vai depender da sua escolha. O Salman preferiu que ele escolhesse pertencer, ou seja, estar no grupo dos de Meca. Então, teve o seu irmão Abu Darda. Abu Darda al-Ansari al-Madani. Num dia, o Salman, ele saiu, foi na casa de Abu Darda. Veja o amor que os sahabas tinham, o nível de amor tão elevado, mas mesmo assim não eram emocionados, não eram pessoas que obedeciam a alguém por emoção.
eram pessoas que obedeciam a alguém por uma justa causa, uma razão válida, por uma causa válida, uma causa linda, uma causa com caminhos bonitos, brilhantes. Então, este homem, sahabiyun, de nome Salman, ele quando sai na visita do seu irmão Abu Darda, então ele chega lá e encontrou a cunhada, isto é, a esposa de Abu Darda, enquanto estava num sentido de tristeza. O Salman, ele sendo alguém que tem um senso no lugar, quando viu a cunhada com aquela posição, descobriu, ou seja, duvidou que acontecesse uma coisa qualquer naquela casa. Dali, ele perguntou à cunhada, mas Sha'nuk, o que acontece contigo? Qual é a tua preocupação? Por que assim? Quer dizer, qual é a justificação da sua tristeza, a causa da sua tristeza? Ou a mulher de Abu Darda, radiyallahu anha, esta senhora, ela também respondeu dizendo, o seu irmão só quer Jannah, seu irmão só quer Jannah. Quer dizer, ele não tem nada a ver com o dunya. Neste caso, o que me deixa triste é que o seu irmão não me deixa espaço, não me dá espaço. Eu sendo esposa, mas não me dá espaço como esposa. Todo o tempo ele está a jejuar, todo o tempo ele está a rezar, à noite. Neste caso, ele sempre jejua. E ele sempre levanta à noite. Já não há tempo para ele estar comigo na cama. Não há tempo para brincarmos juntos. Não há tempo de comer comigo. Enfim. Então, o Abu Darda não estava. Abu Darda não estando, o Uwaymir, sahaba de nome Uwaymir, radiyallahu anhu, ele quando chega, ordenou a esposa que preparasse comida para o irmão dele. Esta é a regra. Se você chega na casa do seu irmão, não é ordenar sua cunhada a cozinhar. Você não tem voz. Quem ali manda é o teu irmão. A razão de ser seu irmão não significa que você vai mandar o que é dele. Você chega na casa do seu irmão, não manda na casa dele. Ele que manda. Não é ordenar a esposa dele a cozinhar para ti. A esposa dele não é tua, é tua cunhada. E tua cunhada não é sagrada para ti. Mesmo se fosse sagrada, não é você que deve tirar essa ordem para ela cozinhar. E não é ela pensar sozinho começar lá a cozinhar sem uma justa causa. Antes que espera a ordem do seu marido. Então, o Abu Darda, o dono da casa, quando chega, ordenou a esposa, mandou a esposa que cozinhasse, preparasse a comida para o marido, ou para o irmão, que é Salman. Ok. O Salman, quando já a comida está preparada, ficou ali. O Salman, antes de comer, ele disse: Ma ana bi akilin, eu não poderei comer antes de eu dizer isso. O Abu Darda, quando trouxeram a comida, ele disse para o irmão dele: coma, porque eu estou de jejum. Eu estou de jejum, então você tem que comer. Aquilo mesmo que falava a esposa. Veja agora o amor que os sahabas tiveram, mas na falta de emoção, tudo andou bem para eles. Andou de boa forma para eles. Só na falta de emoção. Então, o Salman, ele disse para o irmão dele que, olha, ma ana bi akilin hatta ta'kula. Eu não poderei comer, não deverei comer até que tu comas. Isto é, não será possível eu comer antes de você também comer. Eu e você vamos comer junto. E acontecia que o homem, o Uwaymir, disse para o irmão que, olha, eu estou de jejum. Mas como era jejum facultativo, não era Ramadã, ele quebrou o jejum e comeu. Este foi o primeiro ponto, primeira fase do assunto. Agora o homem estava de jejum, a mulher queixou que meu marido não me dá tempo, e o Salman, ele disse para o irmão dele que, olha, eu só vou aceitar comer se você comer. Dali Salman quebrou o jejum e comeu. O Salman dormiu naquela casa mesma. Anoiteceu. Quando já anoitece, o Uwaymir, o dono daquela casa, aquele mesmo, o marido daquela senhora,
ele saiu para poder fazer salawat da noite. O Salman estava ainda em vida, isto é, não estava a dormir. Salman disse para o irmão dele: olha, volte, não, vai dormir. O homem voltou, mas lá no fundo sem gostar. Quer dizer, naquele sentido que este está para quebrar meus assuntos. O homem foi, não sei, dormiu, não dormiu, mas ficou lá muito tempo. Depois levantou da segunda vez para rezar. O Salman não dormiu. Salman levantou e disse: não, vai lá dormir, irmão. Voltar. O irmão foi dormir. Já quando estava quase para Fajr, para tempo de Fajr, mas antes de chegar, neste caso, a última parte da noite, então o Salman acordou o irmão dele. Este mesmo que ele estava a dizer para ir dormir, foi o próprio esse hóspede que disse para ele que, olha, vamos rezar. Eu também faço salá. Eu também rezo. Eu também faço salá de noite. Então vamos. Foram, rezaram juntos. Quando terminaram de rezar, terminaram de fazer salá, o Salman disse para o irmão dele, Abu Darda. Salman, por ver que da forma que ele fazia, não estava a fazer de uma forma certa. O Salman disse para ele: irmão, inna rabbaka alayka haqqan. O teu Senhor tem direitos dele que estão sobre você mesmo. Neste caso, Allah subhanahu wa ta'ala tem seus direitos que você deve dar a ele. Wa innaka alayka haqqan. E você também tem seus direitos que estão sobre ti. Neste caso, você também tem seus direitos que você deve obedecer. Wa li ahlika alayka haqqan. E a tua esposa tem direitos dela que você também deve obedecer. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. Cada um que merece seus direitos você tem que dar. É tempo de adorar Allah, ir adorar Allah. É tempo de estar com tua esposa, fique com ela. É tempo de fazer seus assuntos, faça seus assuntos. Não significa que lá no paraíso não se chega. Não quer dizer que lá no Jannah não se chega. Veja agora. Essa é uma informação do Sahaba, um sahabi, a dar um outro sahabi. Homens que tinham amor mais que eu com outro. Homens que tinham amor mais que nós todos aqui com outro. Então, mas mesmo assim, ele foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam o tal impedido. Disse para ele, lhe contou o que aconteceu, a fim dele não seguir aquilo emocionalmente. Então, o que o profeta disse? Sadaqa. Ele falou a verdade. É isso mesmo. Isso que ele falou, é isso mesmo. Dali o Abu Darda começou a seguir o que o irmão dele disse. Por que ele perguntou? Porque queria confirmação. Se é que aquilo mesmo é. Sahabas, eles não obedeciam por emoção. Só porque este é fulano, ou esse aqui é hóspede, ou é meu irmão, ou somos amigos. O que ele tem que dizer, eu tenho que fazer. Quer dizer, dizer faça, eu tenho que ir aí mesmo. Dizer que faça assim, tenho que ir assim mesmo. Pessoa que obedece por emoção tem suas consequências. Não é por acaso Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Dia este que é dia de Qiyama, em que o injusto morderá seus dentes de arrependimento, como sinal de arrependimento, remorso. Ele, por ter um certo amigo, e este amigo, por lhe fazer curvar do caminho certo, por fazer-lhe curvar do caminho correto, firme. Então, por causa disso, existiam pessoas arrependidas através das tentações lançadas por um amigo, ou por um amigo, quer dizer. Então, a emoção e obedecer a alguém emocionalmente, sem que haja lá uma evidência clara, é uma das tentações que mais está a arrancar, que mais está a andar no nosso tempo. Esta é uma das tentações que mais anda no nosso tempo. Neste caso,
alguém seguir, obedecer a alguém só por emoção, que esse aqui é amigo X, este é o estado fulano, esse aqui é chefe fulano, então o que ele me dizer eu tenho que fazer o máximo de seguir. Coisas que nem sabe em que base ele está se referir. Em que base? E por outro lado, se alguém lança esta informação e outro recebe, outro também por emoção tem que espalhar essa informação para os outros encontrarem, a fim de se mergulhar naquela mesma tentação. Então, essas são tentações que estão na sociedade muçulmana, em que nós, especialmente, a Sunnah wal Jama'a, em especial, né? Porque os muçulmanos são muitos, em especial os Salafi, que nós não devemos obedecer uma coisa por emoção. Obedecer a algo por emoção. Então, por causa desta emoção, nós ficamos muitas das vezes longe daquilo que obediência sem confirmação em algum momento leva a pessoa ao desvio. Acaso não escutaste aquela história de Adam, alayhi salatu wassalam, que o Iblis, por inveja que ele tinha, ele veio ter com os dois e disse: Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara. Allah não vos proibiu vocês aproximarem esta árvore, illa an takuna malakain, a não ser que vocês, quando aproximarem esta árvore, vocês serão anjos, ou takuna min al-khalidin, ou serão pessoas que nunca vão morrer, vão permanecer ainda. Então o Adam bateu a cabeça, neste caso refletiu, mas uma reflexão bem curta, e pensou aquilo, dizer que desta maneira que eu estou a gozar, agora vir perder este gozo, vir morrer. Ele mesmo, sabendo que Allah lhe disse de que não pode aproximar esta árvore, mas ele aproximou por uma informação sem que ele confirmasse aquilo que ele sabia. Mas por causa de um simples engano, por emoção aquilo, o Iblis acabou obedecendo o falso. O Iblis acabou obedecendo o falso. Por causa do quê? Emoção. E o que Allah disse depois dali? Alam anhakuma an tilkuma. Eu não vos proibia, vocês, esta árvore. Eu não vos proibi, não tinha vos proibido. Alam anha, eu não proibi a vocês. Alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma, e não vos falei. Inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, de que por certo Satanás é o vosso inimigo, um inimigo que não se esconde, declarado, um inimigo sem dúvida. Eu não vos disse? Isso foi depois de o quê? O Adão seguir uma certa informação, mas por emoção, e acabou cometendo um pecado. Allah já lhe disse, não pode aproximar essa árvore, e apareceu um falso mais tarde, disse: não, vai lá, se você consumir esta árvore, você estará aí permanente, será anjo, você e sua esposa vão ser anjos. E por aquilo Adão viu, gostou, sem saber que era um engano completo, e acabou obedecendo a informação que não era para obedecer. Então, este primeiro ponto é o ponto que mais está a circular no nosso tempo: a obediência por emoção. É obediência por emoção. E do outro lado, existirem pessoas até que espalham essa informação, que foi espalhada de uma forma negra, e ele leva a mesma também, no seu lado também de emoção, como alguém que se emocionou, e levou a mesma também, leva e a se espalhar para outro lado, para dizer que este é um fitna grande desse nosso tempo aqui, por emoção. A obediência por emoção não é característica dos muçulmanos, não foi característica dos Sahaba, não foi qualidade dos Sahaba. Os Sahabas procuravam a confirmação. O Nabi disse, e outro dizer sim, ele diz, dali ele seguia. Umar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, num dia estava a sair de Medina para Meca, aliás, para Síria. Então, alguém estava a sair de lá, cruzou com Umar
e os outros sahaba. Disse lá na Síria, rebentou lá uma epidemia, uma doença lá. Então Umar ibn al-Khattab, ele começou a investigar ali os amigos dele. Procurou saber o que deveria ser, voltar ou ir para frente, voltar para Medina ou ir para a Síria. Veja os sahaba, pessoas que não se emocionavam de uma forma indireta. Eles seguiam de acordo com as palavras de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, Umar ibn al-Khattab, ele começou já a procurar a ideia, a resposta correta, se é que é para voltar ou então é para entrar na Síria. Alguns sahabas disseram vamos voltar, outros sahabas disseram temos que entrar. Houve divergência. Então procurou aqueles imigrantes, perguntou a eles. Alguns diziam que vamos entrar, alguns vamos sair. Outros de Medina, e procurou os primeiros a entrarem no Islã. Será que temos que voltar? Então, existiu um homem ali dentre os sahaba, disse a Umar, volte. Umar tem que voltar. Procuraram saber por quê. Ele disse, tem que voltar, porque eu ouvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizer, إذا سمعتم بأرض الطاعون فلا تدخلوا فيها. Quando vocês ouvirem que naquela terra ali rebentou uma epidemia, uma doença grave, vocês não podem entrar nesta terra, não podem entrar nesta zona. وإذا كنتم هناك, e quando vocês estiverem lá, فلا تخرجوا فرارا منها, não podem sair de lá fugir. Quer dizer, rebentou uma doença como cólera aqui e você quer fugir para Nampula, quer fugir para Bajoni, quer fugir para Quelimane, quer fugir para Nicoadala, quer fugir para Malawi. Isso está proibido. Os que estão naquela zona devem se manter naquela zona. Quem está destinado e marcado vai lhe encontrar. E os que estão na outra zona não podem entrar naquela zona, senão vão se contaminar. Os que estão aqui não podem sair a fugirem para outra terra. E os que estão na outra terra não podem entrar naquela terra onde há epidemia. Este é dito. E a palavra de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Veja agora o Umar ibn al-Khattab, o que ele fez? Um homem não emocionado, um homem só seguia a verdade. Ele disse o quê? Eu é de voltar. Voltar por quê? Voltar para obedecer a palavra do mensageiro de Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Só voltou por causa disso. Antes de voltar, alguém disse para ele, olha, você está a fugir do destino. Está a fugir. Então ele disse, eu estou a fugir do destino e estou a ir para destino. Estou a fugir do destino e estou a ir para destino. Está a fugir de doença e está a ir para a saúde. Tudo é destino. Então, esses são homens que seguiam, obedeciam a informação depois das evidências claras. Eles procuravam saber, eles tinham que rever a mensagem, se é que essa mensagem veio do Rasulullah, e se é que veio do Coran. Dali eles obedeciam. Eles não obedeciam apenas por emoção, dizer que fulano é fulano, ou este aqui é o amigo, tudo que fala tem que obedecer. E este é um fitna que está na nossa era, no nosso tempo. Muçulmanos, em particular os Ahl Sunnah wal Jama'a, existirem pessoas que só devem espalhar informações segundo a emoção. Porque se quer um tal fulano diz, faz lá assim, ou escreve lá assim, faça isso, se afastar assim, e ele pronto, disse estou a seguir, mas quem disse é o Estado. Então, dessa forma, este é o primeiro instrumento que é usado para tentações no seio da sociedade muçulmana. Então, por causa disso, é causa falta de firmeza. Falta de o quê? Firmeza. Já fica um alguém abanado neste caso. Desse lado vai, sai, vai esse lado. Já não fica exatamente, ele não fica totalmente colado no sítio. Não fica totalmente firme. Esta é uma doença
do nosso tempo. Então, este é o primeiro ponto, é o primeiro instrumento nessas tentações, nesses fitna que estão a ocorrer nesses dias que nós estamos ainda em vida. Neste caso, os dias presentes que nós ainda estamos em vida. Então, cuidado com a emoção nunca mais vai para frente, mas sim adianta a dizer o que exatamente não será. Falando de tentações na sociedade muçulmana, mas tentações essas que muito mais estão expandidas e espalhadas nesse nosso tempo. Por meio desses, o segundo ponto é a transmissão sem observação. Este é o segundo fitna, a transmissão sem observação. Neste caso, qualquer informação que nós recebemos, temos que lançar. Qualquer informação que nós recebemos, temos que publicar, sem que antes observemos, sem que antes vejamos, sem que antes reparemos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, aliás, até que vou citar um hadith, o profeta disse, "Ballighu anni walau aya." Esse hadith é muito conhecido. Façam chegar de mim, por mais que seja um verso, só um versículo só. وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجٍ. E conte histórias de Bani Israel, não há problema. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. E quem mentir para mim, mentir contra mim, مُتَعَمِّدًا, de propósito, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, que procura seu lugar, este lugar do inferno. Neste caso, você fazer algo, dizer que isso Nabi diz, enquanto não diz, é um grave pecado. Fazer algo, dizer os sahabas falaram, enquanto não viu, é um assunto grave. Fazer algo, mentir para o Islã, enquanto o Islã não permitiu, é um grande pecado que procura seu lugar do inferno. Transmitir uma informação sem algo autêntico é o mesmo que foi perguntado a Anas bin Malik, e ele disse que ele disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem mentir sobre mim, neste caso contra mim, esta pessoa deve procurar o seu lugar do inferno. Há sahabas que tiveram receio de lançar muita informação por medo de lançar de uma forma errada. E hoje acontece, aparece alguém, lança uma informação que nem ele está adequado naquela informação, que nem ele está ligado naquela informação, que nem ele sabe do que é, e dali, sendo uma errada, há irmãos que devem apoiar aquela informação. Por meio dessas ignorâncias, por meio dessas formas, nós temos uma certa doença. Um hadith muito simples e normal. Hadith que diz: Man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. O grupo que estiver em conformidade de mim, naquilo que faço e os meus companheiros, esse grupo é que estará salvo. Mas hoje devem existir pessoas que, neste caso, usam este nome de Salafi, ou nome Salafi, ou nome Sunni, ou nome qualquer que for, mas que se enquadra neste contexto, usar como se fosse que é alguém que o nome dele veio nesse hadith. Parece que o hadith diz que os Ahl Sunnah wal Jama'a serão de Cabo Delgado, ou serão de Zambésia, ou serão de Nampula, ou será família tal, ou será fulano e fulano. Parece que o hadith falou o nome de alguém. Mas o hadith é muito simples. Quem estiver em conformidade naquilo que sou, então, é nestas partes, a partir da verdade que nós estamos a seguir, da verdade que nós estamos a dizer, da verdade que nós estamos a querer, estamos a gostar, é a partir dessa verdade que alguns usam o nome dessa verdade para poderem se espalhar nas tentações, espalhar-se nos fitna, segundo suas transmissões, dependendo das suas vontades. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: alladhina yuballighuna risalatillah. As pessoas que transmitem, fazem chegar mensagem de Allah. Mensagens de Allah são muitas. E eles temem a ele, tem medo dele só. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. E não temem mais ninguém excepto Allah. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. O que significa كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا?
Em resumo, quer dizer, ele terá muito pagamento. Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe pagar o suficiente. A pessoa que transmite mensagem de Allah, informação de Allah, para agradar Allah e não para agradar as pessoas. Mas hoje, há pessoas que usam redes sociais, há pessoas que usam esses meios para só com o objetivo de satisfazer certos objetivos, certas vontades de certas pessoas. Então, nesses pontos, em algum momento, por causa de não observar o que nós estamos a transmitir, em algum momento devolvemos as pessoas de Sunnah, as pessoas que queriam entrar nesta Sunnah. Mandamos eles sair enquanto queriam entrar, devido à forma e à metodologia como é que nós estamos a fazer chegar a informação. E do jeito que, como é pesado chamar alguém do nome que não lhe pertence, só para satisfazer algumas pessoas, só para agradar certos grupos, só para agradar certas pessoas, enquanto o grupo salvo já está claro. Disse Al-Jama'a, será Jama'a de Nabi e seus Sahaba. A pessoa que está em conformidade naquilo, essa pessoa mesma que estará salvo. Essa pessoa é que está com os Sahaba, é que é Salafi, é que é Sunni, é que é essa pessoa que estará salvo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, eu dizia que alguns pontos de fitna, que esses pontos são usados na sociedade muçulmana para desviar algumas pessoas, alegando que eles estão a orientar certas pessoas. Outro ponto, transmitir mensagem sem observação. Este é o segundo ponto que eu toquei, que é um dos principais instrumentos que destroem muitas pessoas. Um dos principais instrumentos que estão a distanciar algumas pessoas da verdade. Por ele pensar que se eu transmitir dessa maneira, então será desse jeito. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Vocês devem obedecer a Allah e o seu mensageiro, e depois daí obedecer os chefes. Há pessoas, há ustades, sheikhs, que devem ser obedecidos só naquilo que eles dizem. Não pode ir rezar para sítio X, ele não vai. Mesmo sabendo que não há nenhum motivo. Não estuda com fulano, só porque ele não se dá com ele. Pronto, não estuda com fulano. Basta o aluno obedecer isso, já para ele foi desobedecido. Mas como é que você vai ser obedecido num sítio onde você errou? Onde você falhou? É só você? Não. Esta metodologia, esta prática salafia, é uma prática que algumas pessoas, dentre nós, estamos exatamente a nos focar como se fosse que é lá onde está escrito o meu nome. Dizer que tempo tal, no século X, Salafi será fulano mais fulano. Mas Salafi é a pessoa que segue, a pessoa que está na metodologia correta do Salaf. E o Salafi segue Salaf. O Salafi é aquele que segue o Salaf. O Salafi não é seguir as pessoas que estão hoje na tal, hoje, sítio X, distrito X, obedecer fulano, só porque ele diz que deve ser obedecido. E algumas pessoas já começam a afugentar certas pessoas deste sunnah devido à sua forma de transmissão. Então, irmãos, cuidado com esses dois instrumentos. Primeiro, obediência por emoção. Não se obedece a alguém por emoção e não se segue a sunnah por emoção. Sunnah segue-se com a firmeza. Allah disse: fastaqim kama umirta. Seja, neste caso, esteja firme, assim como tu foste ordenado. Assim como Allah te ordenou, então você tem que estar firme a si mesmo. Tem que estar firme a si mesmo. Por exemplo, há certos irmãos aí que lançaram cartas nas redes sociais, quer dizer, segundo ele, aconselhar as pessoas a não estudar com um tal referido Estado. Segundo ele, disse que está a aconselhar. Mas sabe, toda pessoa que tem uma qualidade que inclui a fofoca, esta pessoa aparece em forma de conselho. E esta carta aqui, eu não toquei aqui esse assunto, mas já vou se possível, vou trazer esta carta num dia, só poder ler e seguir cada ponto daquela carta, quais são os sentidos que tem a ver aquilo e a verdade, e aquilo e a falsidade, enfim, aquilo e rancor,
em algum momento nós chegamos a um nível de nos invejar um ao outro. Então, são tentações, são fitna que as pessoas estão a lançar. O cuidado com a emoção que as pessoas lançam de qualquer forma, cuidado com a obediência de uma forma de emoção, cuidado com a transmissão sem que haja lá uma observação. Então, esses dois pontos, na parte da obediência por emoção, está na parte muito mais dos alunos que estudam quando está no estado. Na parte de transmissão sem observação, em algum momento está em dois grupos. Alguém que é o transmissor da mensagem e a pessoa que recebeu a mensagem logo publica de uma maneira ilícita. Então, esses dois pontos e mais outros pontos que são tentações, fitan, que estão nessa nossa era e que nós, como muçulmanos, primeiro recomendar às pessoas a entrarem na metodologia correta, no madhhab dos salaf, madhhab dos ahli sunnah wal jama'a. Esse é o primeiro ponto. Recomendar às pessoas a não odiar sunnah, a não odiar salafiyya. Agora, se é que você odeia sunnah e odeia salafiyya, você então não é muçulmano. Você é munafiqo, mubtadi', você é um dalo, um desviado. Porque que odeia sunnah já odeia o ensinamento de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E quem odiar o ensinamento de Rasulullah, ele já é munafiq. Diz Allah: Fala wa rabbika, juro em nome do teu Senhor, Allah, la yu'minuna, esses não serão crentes verdadeiros, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, até que procuram a sentença contigo, sentença em ti, naquilo que disputa entre eles, naquilo que está em problema entre eles, naquilo que está em causa entre eles, até que procuram essa sentença em ti. Depois, ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Depois eles não encontrarem nos seus quer dizer, nas suas vidas, suas almas, instinto, tudo isso, não encontrarem aqui uma confusão, um problema, um caso pesado na vida deles, ويسلموا تسليما, e eles submeterem-se totalmente, por completo, naquilo que você, mimma qadaita, naquilo que você decretou, ويسلموا تسليما. Então, neste caso, os verdadeiros muçulmanos procuram a sentença segundo a informação que veio no Corão e a explicação do profeta e o entendimento dos sahaba e o entendimento dos alunos dos sahaba. Esses é que são os verdadeiros muçulmanos. As pessoas que não caem na informação por emoção e não transmitem a informação antes que observem, são esses os verdadeiros. E esta atitude dos sahaba, os salaf, e também um salafi deve seguir esses meios. Um salafi deve seguir como é que os salafis se comportavam. Agora, você disse que sou salafi, mas não está a obedecer, não está a seguir, não está a observar os passos de sahaba. Um dos passos deles é não cair por emoção, é não obedecer apenas por emoção, mas procurar a realidade da informação, procurar a realidade da informação, da autenticação, né? E o segundo ponto, você que transmite, não transmitir antes que observa, antes que observe, quer dizer. Então, nesses pontos, nós como muçulmanos, eu dizia que recomendo a todos a seguirem caminho dos salaf, a não odiar a salafia. 2, nós que amamos a salafia, recomendo a não cairmos na emoção, quer dizer, cairmos cegamente por emoção. Então, neste caso, nós estaremos num lugar tão errado. 3, cuidado, tirar alguém de sunnah porque você lhe odeia, porque você não gosta dele, porque você não se dá com ele, ou porque ele não se dá contigo, daí você já pensa que salafi é você, aquele que se dá contigo, só é que é salafi. Um hadith muito simples. Agora, você aponta quem é salafi entre você e fulano. Agora, se é que fulano não é, ele é quem? E você é quem? Então, não devemos usar o Islã como se fosse um nome de um tal fulano que está metido nesse hadith. O hadith que fala de sunnah, que fala de jama'a, do grupo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E não falou lá o nome de fulano, mas fulano. Então, atenção, cuidado, odiar sunnah. Cuidado.
e não se misturar com os Ahlul Bid'ah nas suas práticas de bid'ah. Neste caso, você sunni já está a se misturar no Ijtima'. Está lá no Ijtima', você está lá como servente. O de Jamaat al-Tabligh, você está lá como condutor. Não se mistura com esses. Não se mistura nesses, nem os outros, sendo os Ahlul Bid'ah. Afastarmos da Aqida Sufia. A Aqida do Sufi, que é uma crença falsa, uma crença batila, uma crença que nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado dessas crenças. Em algum momento encontramos nas canções, né? Nesse caso, em algumas canções que nós encontramos, e lá existem muitas informações de Sufi. Informações que não têm a ver com a realidade. Um deles é Maher Zain. Esse não é um alguém nas suas canções serem escutadas. Não. Você deve se afastar deste homem, porque as suas canções, seja lá poesias, poemas, o que ele faz, elas trazem a aqida do Suf, a crença do Suf, muitas delas. E enfim, a pessoa deve evitar escutar ele. E escutar da forma como é que ele entoa, não é da forma permitida. Da forma como é que ele traz, não é da forma permitida. E temos mais outros, que eu aqui não vou mencionar já, mas enfim, temos cuidado desses dois pontos que espalham tentação: obediência por emoção e transmissão sem observação. Então temos que observar esses pontos todos para sermos verdadeiros salafiyun, verdadeiros Ahl Sunnah wal Jama'a. E salafi não é título, não é tema, não é título. Salafi é aquele que segue, transmite mensagem de acordo com o Rasulullah, de acordo com os Sahaba, de acordo com os A'imma. Esse mesmo, aquele que pratica de acordo com eles, e não só quem diz, e não só quem fala, e não só quem escuta, mas sim quem obedece de acordo com os ensinamentos dos Sahaba. Eles levaram de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então por aqui, irmãos, eu termino. Tenhamos cuidado desse fitna que está exatamente neste tempo. Como eu disse, esta carta referida, eu inshallah vou poder trazer um dia para ver quais são os pontos que estão aí, quais são os pontos que você verifica. Então por aqui eu termino. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos taqwa, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos entrar na companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assim como ele nos meteu. Que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça sair desta companhia de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e que nos afaste a emoção sem concretização, sem práticas reais, neste caso sem evidência clara, e sem uma prova no lugar, e sem uma observação na firmeza, e sem uma observação na realidade daquilo que é a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Qumu wa sallu.